Olá! Hoje a gente vai fundo em uma peça-chave da legislação trabalhista aqui no Brasil, a NR01. Então, vamos pensar. O que toda empresa no Brasil, não importa o tamanho, precisa mesmo saber para garantir um ambiente de trabalho seguro? A resposta, olha só, começa com uma norma super importante, a norma regulamentadora número 1, a famosa NR01. Ela é basicamente a fundação de todas as outras regras de segurança. Para a gente entender direitinho, vamos passar por 5 pontos, ok? Primeiro, as regras do jogo. O que é a NR01? Depois, a responsabilidade de cada um. Aí a gente entra no coração da norma, GRO e PGR. Vamos ver como o PGR funciona na prática e, por fim, falamos de treinamento e algumas regras especiais. Bora lá? Beleza. Então, primeiro ponto. O que é exatamente a NR01 e para quem ela vale? Pensa assim. A NR01 é tipo o manual de instruções principal. É ela que define as regras básicas do jogo da segurança no trabalho e, mais importante, apresenta a ideia central de gerenciar os riscos. E ó, isso aqui não é só para fábrica gigante não, viu? O alcance dela é total. Vale para todo mundo, empregadores e empregados, que estão sob guarda-chuva da CLT. E falando em todo mundo, isso nos leva direto para uma parte super importante, os papéis e responsabilidades. Porque, né, segurança é uma via de mão dupla. A NR01 deixa bem claro o que cada lado precisa fazer. De um lado, o empregador tem que ir atrás, gerenciar os riscos, avisar sobre os perigos. Do outro, o empregado tem que seguir as regras, colaborar, fazer sua parte. É uma parceria. Agora, olha que ponto importantíssimo. A norma dá uma ferramenta muito poderosa para o trabalhador, o direito de recusa. Isso quer dizer que se a pessoa sentir que tem um risco sério ali na hora, para a vida ou para a saúde dela, ela pode parar. E o mais importante, sem medo de retaliação. Ok, já entendemos quem faz o quê, agora vamos ver o motor que faz toda essa gestão de segurança funcionar. E esse motor tem nome, é o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tenta pensar no GRO não como um papel, mas como a filosofia de segurança da empresa, sabe? É o sistema, a mentalidade por trás de tudo. Só que filosofia sem ação não adianta, né? Por isso, o GRO precisa de um plano para sair do papel. E ele é colocado em prática através de um programa bem específico. E, claro, tudo documentado. E esse programa é o famoso PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Se o GRO é o que e o porquê, o PGR é o como, é o plano de ação, a parte prática. Então, para não ter dúvida, GRO é o sistema, a ideia geral, PGR é o plano, o documento, a mão na massa. Beleza, mas como esse tal de PGR funciona no dia a dia? Vamos ver o passo a passo? O PGR é um ciclo, ele nunca para. Primeiro a gente identifica os perigos, o que pode dar errado. Depois, avalia os riscos, qual a chance e qual o estrago se dá errado. Aí, claro, a gente cria medidas para controlar isso. E por fim, fica de olho o tempo todo para ver se está funcionando mesmo. E aí o ciclo recomeça. Naquela etapa de avaliar os riscos, uma ferramenta muito usada é essa matriz. É bem simples. A gente cruza a chance daquilo acontecer com a gravidade do problema se acontecer. E aí pronto, a gente tem uma noção clara do tamanho do risco, se é baixo, médio ou alto, para saber por onde começar a agir. E na hora de agir, de controlar o risco, não é de qualquer jeito. Existe uma ordem de prioridade, uma hierarquia. A primeira coisa sempre é tentar eliminar o risco de vez, acabar com a fonte do problema. Só depois que a gente passa para outras medidas, como as de proteção coletiva, as administrativas e, por último, em último caso mesmo, vem o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. E para fechar esse ciclo, tudo isso precisa ser registrado em 2 documentos principais. O primeiro é o Inventário de Riscos. É basicamente uma lista de tudo que foi identificado e avaliado. O segundo é o Plano de Ação, que é o cronograma, né? O que vai ser feito, quem vai fazer e quando, para controlar cada um daqueles riscos. Para a gente fechar, faltam 2 pontos muito práticos, mas super importantes: treinamento e as regras que são pouco diferentes para empresas menores. Olha, treinamento não tem negociação, é obrigatório. E a NR01 define 3 tipos. Tem o inicial, que todo mundo faz antes de começar na função. Tem o periódico, para ir relembrando e atualizando. E tem o eventual, que acontece quando algo muda, tipo um processo novo ou, infelizmente, depois de um acidente. A norma também entende que a realidade de uma empresa pequena é diferente. Por isso, tem umas regras mais simples para elas.
Por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, está dispensado de fazer o PGR. E as microempresas e empresas de pequeno porte, se forem de baixo risco e não tiverem certos perigos, também podem ser dispensadas. Mas atenção! Estar dispensado do PGR não significa que pode ignorar as outras regras de segurança, ok? Então, vamos recapitular os pontos principais de tudo que a gente conversou? Primeiro, a NR01 é a base, o alicerce de toda a segurança do trabalho no Brasil. Segundo, segurança é uma dança a dois, uma responsabilidade de empregadores e empregados. E terceiro, super importante, o gerenciamento de riscos com o GRO e o PGR é um processo que nunca acaba, é um ciclo contínuo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para pensar mesmo. Dentro da organização, a segurança é vista como o quê? É só mais um custo, uma burocracia para cumprir a lei, ou é vista como um investimento fundamental nas pessoas e, claro, na própria produtividade do negócio?